Engraçado, quando foi vazado dados do COAF, no caso do Augusto, valia agora, no caso do Ilho, ele quer suspender inquérito. Mas é aquela questão, a gente está dentro da mesma situação. A questão é que o pessoal vai tentar fazer... É que assim, gente, a questão é o seguinte, existe uma regra no jogo. Se a regra mudar, vamos mudar junto com a regra. Se você concorda, não é outra história. Se a regra, por exemplo, houver um convencimento quanto ao o STF. O STF tem 2 turmas, mas o presidente, cada um com 5, põe 5, 11, com o presidente sendo o voto, né, primordial. Se as 2 turmas fecharem questão, digamos assim, cada um entende de um jeito, e o presidente entender, por exemplo, que vale, a gente vai vir aqui, ó, a partir de agora, houve a decisão do STF, mudou tudo, agora o precedente é esse. Então, tudo que estava sendo dito agora tem que ser reformulado, baseado na decisão do STF. Mas a regra do jogo é essa. Enquanto tiver a regra do jogo, não pode burlar, porque se burlar, principalmente para buscar quem a gente gostaria de buscar. Por isso que, por exemplo, o nosso querido Cássio Conserino pediu a quebra de sigilo bancário. Ele solicitou a quebra de sigilo bancário, certo? Do Corinthians. Ele não foi solicitar o COAF. Ele foi direto na justiça. Ele solicita a quebra de sigilo, ele pede o afastamento, tudo baseado na justiça. Para quê? Para não abrir nenhuma brecha jurídica. Se eventualmente o STF diz assim, não, você pode fazer o que você quiser, pode ir lá no COAF, quer fazer a movimentação bancária do jeito que você quiser. Aí é outra história, ele não vai precisar, por algumas vias, precisar e entrar na justiça, solicitar, requerer na justiça. Aí ele vai direto no COAF. Solicitar as movimentações, para ele entender mais ou menos, e aí solicitar a quebra se for o caso. Mas, no âmbito geral, neste momento, o Cássio está fazendo o entendimento mais cauteloso possível até a consolidação do tema. O Cássio está certinho no trâmite dele. Ele não vai meter o pé pelas mãos porque ele tem sede de sangue, essas coisas, nada disso. Ele está fazendo o que tem que ser feito para não cair nas facilidades dos holofotes, da ânsia. Não vai acontecer isso, não. Tá? Não vai acontecer e, de certa forma, tem que ter paciência, cautela. Veja, tem um inquérito, há 2 anos abriram um inquérito, que é a da lavagem, né? Da suposta lavagem. O outro demorou 1 ano. Esse tem alguns meses, cada um no seu ritmo, mas cada um com uma conduta. Então a gente tem que ter a calma para também não atropelar e depois quebrar os pés, né? Meter os pés pelas mãos. Por falar no Cássio, né? Já que a gente está aqui, Macedão soltou a braba aqui e já soltou a informação para vocês, né? Então, só para complementar aqui, o Macedão já trouxe aqui a atualização sobre o caso Guaianazes. Nesta próxima segunda-feira, ou seja, depois de amanhã, né? Os proprietários do restaurante localizado no bairro de Guaianazes serão ouvidos pelo promotor Cássio Conserino. Essa foi a primeira denúncia realizada sobre o caso e foi aqui no blog do Macedo. Recentemente, o restaurante também foi mencionado no relatório divulgado pela reportagem do GE. Reportagem essa que deu origem a diversas denúncias que resultaram na investigação do MP. Lembrando que essa daqui foram as notas de 2024, né, que foram tidas pelo presidente do Conselho Deliberativo como fake news, né, que ensejou no inquérito das supostas milícias digitais, que inseriram, inclusive, o blog do Macedo. Por quê? Porque não poderia fazer as investigações sobre isso, porque eles não acharam o documento físico. Tem a TOTUS lá dentro. Tem todas as notas. Quando o GE apresentou, não tem mais... o Bruno Cassucci não é miliciano, né? Mas o blog do Macedo foi inserido, por conta das denúncias que eventualmente teriam sobre aquelas pessoinhas, né? Que comandaram o Corinthians durante algum tempo, e dos quais o presidente do Conselho Deliberativo e o assessor jurídico, o superintendente jurídico, lavaram as mãos para seus aliados hoje, né? Viraram aliados posteriormente, né? Nos 199 votos. Então tá aí a unificação, isso aqui foi feito em relação aos valores colocados, postos aí, ó, a questão, e principalmente o restaurante. Parabéns ao Macedo de novo, ao Bruno Cassus, que gerou a situação, e agora o Cássio Conserino estará em Guaianazes. Estará não, né? Chamaram o pessoal aí para fazer o depoimento. O que você tem a falar sobre? E aí, turminha, tamo junto, hein? Fake news. Rapaz, vou te dizer, viu? E aí tem um acréscimo agora, velho. O nosso querido Macedo já colocou aqui um acréscimo. Então, vamos para o Macedo 2.0 aqui. Tamo junto, foi ótimo. Ultimato para a entrega dos documentos. O Corinthians solicitou ao MP a extensão do prazo para a entrega dos documentos requisitados pelo órgão ao clube. O MP aceitou a prorrogação, mas estabeleceu o prazo final até a próxima segunda-feira. Ou seja, segunda aí para resolver tudo isso. Caso o Corinthians não cumpra novamente a entrega dos documentos, o MP promete tomar medidas cabíveis contra o clube e os envolvidos. Ei, meu querido Stable, cuidado, meu amiguinho. Cuidado, vai cair mais cedo, hein? Cuidado. Eles aí falaram que eles estavam chateados, que tinham cobrado 30 dias úteis, né, meu amigo? Pois é, pô, os caras estão... Né? Normalmente no processo criminal são 10 dias corridos. No processo criminal são corridos.
Não, mas aí que fica impressionante, né? Porque, de certa forma, quando a gente vai observar que tem pouco tempo, não teve pouco tempo, teve muito tempo. Teve muita leniência da imprensa para não cobrar o Corinthians. Essa é a verdade. Porque a torcida organizada foi bem leniente também. Foi recentemente, quando teve aí a solicitação, quando teve a entrevista do Cássio. Aí a torcida organizada chamou a atenção. Porque o Cássio solicitou documentações do Corinthians e ninguém chamou a atenção disso. Quando o Cássio entra em entrevista... Né? Hã? Em oitiva. Já é uma formalidade de inquérito. Sim, só que o que a gente viu foi exatamente a ausência de cobrança ao Corinthians. Ninguém, quando teve as entrevistas, só o Cassucci, talvez o Pedro Ramiro ali, fazendo um tete-a-tete ali com o Tuma, o restante simplesmente deu de ombros. Quando o Cássio começou a fazer as verificações, parecia que ninguém estava aí. E agora é página em tudo que é lugar. Porque parece que tá sem a pautinha para agora, né, porque está na data FIFA. E, de certa forma, a questão é, por que não cobraram o presidente? Por que não tem uma nota do presidente Stabile? Por que não tem uma nota do Tuma? Já que o Tuma adora fazer abre aspas aí para assessoria de imprensa. Eu fico curioso como esses caras simplesmente não têm interesse em saber. Não tem aspas dos principais responsáveis, no mínimo, o presidente do Corinthians e o financeiro. Como nós temos um senhor biônico, o senhor biônico deveria se manifestar, porque ele adora holofote. Segunda-feira, por exemplo, ele deve se manifestar por isso. Por que a demora? O que estava impedindo do Corinthians, que foi solicitado em julho, a receber? Quais documentos foram subtraídos? Ele não vai responder, não? Ele tem que falar. Em que local foram subtraídos? Porque uma coisa é o quinto andar, outra coisa é o arquivo do Corinthians. Outra coisa é onde tem a contabilidade do Corinthians. Outra coisa é o que tem na nuvem. Outra coisa é o que tem a parceria da TOTUS. Então, de certa forma, por que a imprensa não pergunta sobre isso? Quer dizer, o Corinthians faz um puta de um marketing. Não, estamos com a parceria TOTUS, que é uma grande empresa de administração. Não, é digitalizado, pelo amor de Deus. Tá, e ninguém pergunta, porra. E ninguém foi, inclusive, perguntar pra TOTUS. Ninguém foi saber. Gosto de passar vergonha. Sim, com certeza. O Macedo fez um vídeo e desconstituiu tudo que eles falaram. Olha lá. Estamos ao vivo, meu povo, relaxa. Estamos aqui, todo dia, filhote. Meu jovem, eu tô aqui todos os dias, 365 dias no ano, às vezes 66, né? Até quando a gente passa no outro canto. Bom, de qualquer maneira, tá aí. A TOTUS deveria ser uma pergunta muito feita na segunda-feira. Como é o sistema? Como é a parceria? Esses documentos não estavam na TOTUS, não estavam na nuvem. Vocês têm o login de quem acessou o documento? Porque tá no BO. Vocês entregaram quem acessou o documento que subtraiu? Quais documentos foram subtraídos? Onde fica o documento? Para com isso, gente. Nem o promotor acredita nisso, velho. Quando ele falou em entrevista, não é possível. No século XXI, ter documento físico. Não me leva mal. Quando a gente foi fazer reunião com ele também, sumiu, não existe essa nota. Agora tudo sobe. Tudo sobe. Vão ser surpreendidos em algum momento, né? Apareceu o documento, eu vou ficar surpreendido. Não adianta ficar chorando, não. Entrega o negócio, o clube não é de vocês, entrega o negócio. Se tiver alguém, seja responsabilizado, que seja, não é você, tá passando pano por quê? Eu quero saber também por quê. Resolver o problema. Mas ele não quer. Quem não deve, não teme. Teme perder as alianças, meu filho. Quem não deve, não teme. Mas não precisa não dever, tem as alianças, para manter estabilidade lá dentro, né? Estabilidade. Daí querendo fazer showzinho com o torcedor, rapaz. Vai trabalhar, desocupado. Vai trabalhar.